Olá, eu falei que eu iria vir na sexta-feira, né? Então, toda sexta-feira eu vou ler alguma mensagem em relação a comportamentos, né? E mensagens que muitas vezes as pessoas não ouvem e não têm acesso e também, às vezes, não sabem nem como achar. Então, eu vou usar sempre livros que eu cresci estudando, né? Um desses é esse aqui, ó, Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo Chico Xavier. Então, antes de começar, eu tenho, assim, uma informação que uma vez eu ouvi, eu fiquei horrorizada. O sexo, ele é 1000 vezes mais prejudicial como vício e muito mais difícil de você se libertar do que o vício de cocaína. Já pensou uma coisa dessa? E as pessoas, você olha em volta, elas usam como se fosse o corpo brinquedo. Ah, vou vender o corpo, né? Eu sou adolescente, estou precisando de uma grana, vou ficar rica, vou ter o mesmo carro daquele cara lá que eu sou fã dele. Vou vender meu corpo. Gente, quanta ignorância, quanta ignorância. E sem nenhum senso. Às vezes a adolescente cresceu largada. Só pode ser isso, largada. Às vezes os pais já têm esse vício, né? Não sabe, provavelmente essa adolescente que está indo para esse caminho, ela está sem nenhuma estrutura. E vai aprender, porque o espírito aprende nessa situação. Nós não nascemos hoje. Ela não está encarnada agora, ela já vem de uma outra vida, esse tipo de adolescente que vem de corpo. E a paga disso no final, se ela não morrer antes assassinada, né, como a gente sabe que sempre acontece, ela vai chegar com uns 30 anos acabada, né? Não realizou nada, não vai construir nada. Dinheiro que ela ganhar vai ser um vazio na mão dela. E fora isso, os aliciadores, né? Esqueci o nome disso. Os caras que tem esse negócio, né? E que às vezes levam adolescentes a se vender. Então, eu vou ler hoje essa mensagem, né? Que é uma mensagem mais elucidativa. E toda sexta eu vou trazer para vocês alguma mensagem desse teor. Então, ó, em torno do sexo. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Isso é uma pergunta. E aí ele responde. O Kardec fez essa pergunta e depois ele recolhia essas respostas para vários médiuns, ele distribuía no mundo. Eles não tinham contato entre eles, não tinha meio de comunicação como tem hoje, em 1850, mais ou menos. Eles não tinham como se comunicar, então ele mandava essa pergunta para vários médiuns, longe um do outro. E se ela não fosse exatamente igual, todas fossem iguais, ele não aceitava como verdadeiro. Porque era um jeito científico que ele encontrou de, se várias pessoas distantes uma das outras no mundo, eu vou fazer essa pergunta para o plano espiritual, eles têm capacidade de dar a mesma resposta para todas elas.
E era o que acontecia. Todas as mais de 10.000 perguntas que ele tem nos livros, eu não sei se é esse o número de perguntas, não sei. Eu sei que tem um livro que tem 600 e poucas perguntas, né? 900, parece. E são 5 livros. Então, todas elas foram aceitas dessa forma. Era impossível eles se comunicarem entre si para dar a mesma resposta, se fosse. Então, existe alguma inteligência superior devolvendo essas respostas para pessoas que não podiam se comunicar entre si. E o tempo que levava, elas não sabiam para quem que ele estava mandando, elas não tinham o endereço umas das outras, elas não tinham como se comunicar, certo? Então a resposta é sim. Né? O espírito pode entrar no corpo de um homem, pode reencarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Certo? E essa questão, ela levanta uma outra que eu já li. Muitas vezes, o que traz uma pessoa anômala sexualmente, ela se sente uma coisa, mas ela é outra, ela não tem uma conexão com aquele corpo, é um abuso que foi feito em outras vidas da parte sexual. E aí ela entra nesse corpo muito rápido, porque é insuportável o que se passa quando a gente faz coisa errada aqui. A gente sai daqui, não é uma maravilha, a gente não vai dormir. A gente vai continuar mais vivo ainda do que a gente está agora. É isso que não se sabe, é isso que as pessoas, a maioria das pessoas quer ignorar, porque é melhor ignorar. Só que depois, quando a coisa acontecer, você vai ter que aguentar e é um tormento. E tem casos que, pela bondade de Deus, porque a gente que faz esses transtornos, é para abusar do corpo, é só usar o bom senso. O corpo não é parque de diversão, é para abusar? Não é. Então, quem faz isso é Deus. Deus permite que você experimente tudo. Até droga, até pular no precipício você pode. Mas vai ter uma resposta ali para você, de volta. Você não precisa pular no precipício para saber que está errado. Você não precisa tomar droga para saber que vicia, que vai acabar com você. É só olhar quem já fez. Então, se apesar de tudo, apesar de estar vendo, ainda vai, aí é da escolha da pessoa. E abuso, tanto você abusar do sexo oposto, quando você abusar do seu próprio corpo, vai te trazer de volta num corpo que você não vai se conectar. E é um tormento. Só que esse tormento na Terra é um alívio, porque quando você está fora, ele é tão grande que você pede desesperadamente, você não aguenta, você enlouquece do outro lado. E não dá nem tempo de fazer uma adaptação do seu psíquico no corpo que você vai, você quer o corpo, e vem aquele corpo que vai te ajustar. É para você sentir no corpo que você abusou na Terra. Por exemplo, sou uma mulher, aliciei um monte de gente para vender o corpo. Virei gigolô, né? Vamos supor. Eu vou ter que vir no lugar do outro que eu aliciei, muitas vezes tirando a esperança das pessoas. Eu vou ter que nascer naquela outra situação para aprender que não é legal fazer aquilo. É o único jeito que tem de um espírito endurecido que faz isso, e eu não me excluo. Hoje eu tenho consciência, mas no passado eu não sei o que eu já fiz. E todos nós, como todos nós. Por quê? A gente vem vindo simples e ignorante. A gente pode escolher, sim. A gente não precisa escolher, como eu falei, pular no poço para saber que é fundo. A gente pode evitar,
né? É só ter bom senso. Mas tem gente que gosta de tudo ver para crer e aí acaba entrando num buraco sem fundo. Então, essas anomalias que a gente vê, vem disso daí, abuso em outras vidas. Porque Deus é sábio, Deus é justo. E tudo que a gente está vendo que brota na Terra, né, de situações, de meninada vendendo o corpo para ficar igual aquele que ela admira lá, roqueiro. Olha que beleza. Aí vende o corpo. Ai, gente, pelo amor de Deus, que degradação. Quando um desses faz isso, é a terra inteira que se degrada. Você, no seu país, você está simbolizando aquele país. Você, que está se vendendo, está acabando, degradando a mulherada. Ah, tá vendo? Aí os caras, tá vendo? É mulher. Você não vê tanto homem, tem homem bastante que se vende, tanto quanto mulher. Mas a mulher, ela tem um corpo diferente. Ela tem um corpo que cria vida. Tudo que ela faz nesse corpo, que é muito mais complexo nesse sentido do que o do corpo do homem, tem uma vibração correspondente ao nascimento de uma criança. Imagina isso ao contrário, a vibração baixaria que não é? E é isso que acontece. Você suja o ambiente, suja todo o ambiente. Mesmo que a gente esteja distante, essa vibração paira. E é claro que a gente que não se liga nisso, a gente não é tão afetado. Mas afeta, sim, as pessoas que estão à sua volta, da sua família. Você leva mais gente para seguir você, porque todos nós, todos, até o cara que está mais escondido no mundo, que não é... Ninguém sabe que ele existe, ele tem 1 milhão de seguidores atrás dele. Porque são mentes que se afinizam. Você afunda, esse 1 milhão vai junto. Você se eleva, esse zilhão de pessoas vai junto. Então, é por isso que toda sexta-feira eu vou falar sobre esse assunto aqui. Porque eu vejo uns disparates tão grandes, meu Deus, uns absurdos tão grandes. É total banalização do sexo, total, vender. Bom, isso existe antes de Cristo até, né, na verdade. É que quando a gente toma um pouquinho mais de consciência e você conhece pessoas, né, você sabe de pessoas que fazem coisas terríveis, daí você fica um pouco mais chocado, né? Então, por isso, eu sei que eu não vou atingir essas pessoas com essas mensagens aqui, mas quem puder, quem Deus enviar aqui para assistir, é porque vai ser uma boa coisa. Então, ó, o espírito que animou o corpo de um homem, ele diz, sim, pode animar, tanto o homem quanto a mulher. O espírito, ele é o mesmo, tanto o espírito que nasce no corpo de homem, quanto o espírito que nasce no corpo de mulher. Só que, nas afinidades com os corpos que você tem, aquele corpo, ele vai te dar sensações femininas, o masculino vai te dar sensações masculinas, certo? Quando você está no corpo, que você tem a situação, você sente o contrário, está relacionado com uma vida pregressa que você teve, que você abusou, que você não respeitou. E o certo, né, o Jorge André, que é um médico, ele fala, o certo seria essa pessoa sublimar essa parte nessa vida, porque ela nunca vai conseguir se satisfazer, não com esse corpo, porque não é o corpo relacionado com o que ela tem afinidade.
Então, por mais que ela ache um companheiro ou companheira, um namorado, não adianta. Sempre vai ser aquele vazio. Sempre vai sentir um oco. Eu tenho um livro que eu não lembro mais qual é o nome, que essas pessoas, elas relatam. Depois que elas falavam que elas se sentiam como se fosse naquele... Antigamente tinha, muito antigamente, né? Acho que na Idade Média tinha uma caixa que era uma silhueta humana e dentro dela havia uns pregos, né? Quando fechava, os pregos ficavam em você. Só que eles não matavam, né? E era um instrumento de tortura. E esses espíritos, depois que eles saíram do corpo, que eles passaram, nasceram em corpos que não tinham nada a ver com eles, né? Eles falaram que eles se sentiam assim. Durante a vida inteira deles era como se eles estivessem dentro de uma caixa cheia de pregos, cutucando eles. Porque você não tem afinidade com aquele corpo, você tem que ficar naquele corpo. Você que trabalhou isso para acontecer isso com você. Então, quem está nessa situação tem que aceitar. Primeira coisa, se aceitar. Como eu disse, por mais que ela se relacione, que ela tenha um namorado, namorada dos sonhos, ela não se satisfaz, nunca. Então, é uma fase, vai passar, você vai sair desse corpo. Mas enquanto isso, os dias vão parecer infinitamente longos. Então, para evitar, porque o que já está, a gente não pode fazer nada, né? O que já está aqui, nesse mundo, a gente não pode mudar, já está, já foi feito lá. Para evitar no futuro, pensem nisso aqui que eu vou ler. Então, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda a criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na feira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extrema problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa, foi isso que eu falei agora. Então, se você não está definido, não está bem com o seu corpo, você está com outra disposição dentro desse corpo, isso é resultado de vinculação do passado e inclinação de caráter múltiplo, né? Você abusou da parte sexual, fez do seu corpo um parque de diversão. E, aliás, esse corpo, ele não é nosso. Ele é um empréstimo que a gente pega da energia do planeta. Se fosse nosso, a gente morria e levava. Não leva. Ele apodrece. Porque ele é feito da energia que recobre esse plano espiritual que a gente está, esse mundo terreno, esse corpo aqui, é a matéria tirada desse plano. E ela vai ficar aqui, porque ela pertence à Terra. Por isso que ela se dissolve, apodrece. Lá no meio da Terra ela volta para de onde ela saiu, ela volta. Então, esse corpo nem é nosso, ele é emprestado. Então, cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Se você não sabe se controlar,
se você não consegue, se você não tem motivo, um dos motivos é esse, o futuro seu, se você abusar desse invólucro físico, o futuro seu vai ser aprender a respeitar. E como que a gente aprende respeitando? Pela falta dele, muitas vezes. Ou seja, você vai ter um corpo que não é condizente com o que você sente. Você vai ter uma vida inteira de 100 anos sem poder se manifestar do jeito que você está. Eu nem sei o que é isso. Eu posso até ter já vivido isso, mas eu não lembro. E deve ser uma situação horrível. 100 anos, 80, 70, humilhação, desprezo da sociedade e tantas outras coisas mais, né? Então, o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Ele é uma energia e se ilude aquele que acha, lavou, tá novo. Cada relação sexual que você tem com uma pessoa, aquela energia trocada vai durar pelo menos 6 meses. Você só se livra dessa energia antes desse tempo, não é indo com um com o outro, porque aí vai piorar. Por que vocês acham que tantas pessoas têm depressão? Pessoas que estão acostumadas a usar sexo como esporte, por que elas entram em depressão? Esse monte emaranhado de energia que gera um vazio e a confusão mental que fica isso. Às vezes as pessoas vão até parar no hospício por causa disso. É isso, gente, é excesso de coisas que são muito fortes e que a gente não sabe controlar. Mas Deus permite o descontrole, porque é o único jeito que a gente tem de crescer. Ou então, vai atrás de informação, procura, porque a época que eu quase fiquei louca, que eu tinha 15 anos, eu procurei, fui ler e achei. E aí, até hoje, tô lendo, estudando. Porque a gente não é só corpo, a gente é mente, é espírito, a gente precisa nutrir a nossa mente. Não pode ficar, a banda voou, aquele ali, ele é privilegiado, Deus deu aquela voz para ele é maravilhoso, Deus está com ele. Mentira! Ele vem de várias vidas conseguindo isso. Ele vem de várias vidas batalhando para merecer isso. E aí, quando ele recebe, ele esquece. Ele esquece que ele deve a Deus aquilo tudo. Que ele tem que fazer bom uso daquela voz, daquele instrumento, daquela fama. Ele tem que fazer bom uso daquilo. Você que vai e acha que é maravilhoso aquilo, que ele pode fazer o que der e vier, não pode. Todos nós temos limites, todos nós vamos responder. Ninguém pode abusar de poder, porque vai ter que responder, vai vir como subalterno, vai vir na situação que ele está fazendo os outros fazerem coisa errada. Não é do jeito que vocês estão imaginando, gente. Não é, não tem privilégio na Terra, não tem. Todo mundo responde. Os que têm poder e abusam, e os que sabem que está errado e aceitam. O subalterno também tem que ter responsabilidade. Muitas vezes, uma pessoa que está lá em cima, o subalterno é que faz ela se perder, fica paparicando, fica jogando louros quando deveria denunciar. Você é responsável, você é omisso. Não pense que é só o que tem poder, não. O que se deixa apoderar também foi atrás, porque queria que o outro superior, que ele acha que é superior, se apoderasse.
Somos todos cúmplices uns dos outros, não esqueçam. Então, através dele, né, o corpo, dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Aí você pode falar, eu não tive família, eu vim da miséria, se eu não fizesse isso eu não ia comer. Não. Você vai me desculpar, mas Deus coloca na porta de cada um as oportunidades. A gente que não quer. A gente quer ser rico que nem o bonzão que tá ali, famosão, cantando. A gente quer ter as facilidades e acha que fica revoltado. Então eu vou vender meu corpo porque eu quero facilidade. Ele não tem facilidade. Isso que vocês estão vendo que acha que é facilidade, você não sabe o que o cara não tá comendo ali pra tá com boa vontade para estar cantando às vezes. Você não sabe o que ele passa na solidão dele. Aprende a olhar as coisas e aprende a se olhar. Aprende a olhar a sua vida. Piorou se você não tem nem motivo para vender seu corpo, né? Porque ainda tem criança, coitado, que é dado para outros, né? O pai vende a própria criança. Esses daí também vão responder por isso. E a criança lá, ela não está ali à toa. Não existe privilégio e não existe pessoas inocentes. Não existe. Não existe isso. Nós já estamos vindo de uma situação que a gente já tem bastante vivência. Ninguém está nascendo aqui pela primeira vez. Quem nasceu aqui pela primeira vez foram os homens das cavernas. Todo esse povo que a gente vê, nós todos, nós temos milhares de experiências já contadas. E insistimos muitas vezes naquilo que não deveria ser. A gente não aceita quando a gente quebrou tudo lá. Agora, a lei de causa e efeito fala, você vai ter que arrumar, você vai ter que ficar nessa quebradeira toda que você fez lá atrás, e você vai ter que passar por isso, porque você quebrou a vida de muita gente lá atrás, agora você vai sentir, e você vai ter que lutar para mudar a sua vida. Se você se propor para você mesmo que você vai passar por isso honestamente, que você vai lutar, você pode nascer no meio de traficantes. Se você decidir que você vai ser honesto, Deus te ajuda. O problema é que a gente não acredita. O problema é que a tendência está dentro da gente, de ficar, vou ficar assim, ó, com a boca aberta, e Deus vai colocar tudo lá. Não existe isso. É a gente que tem que lutar para arrumar o que a gente fez lá atrás. Uma coisa, eu abro uma ressalva aqui. O governo não faz o que deveria fazer para as populações mais pobres. Em educação, alimentação e moradia, não faz. Mas o que existe de instituição, muitas delas, a grande maioria espíritas, tem as igrejas, tem as outras religiões, concordo. Mas desde que eu estou nesse movimento, que já faz 30 anos, o que eu mais vejo são espíritas, ajudando, fazendo cesta básica, cursos, realocando as pessoas no trabalho, reabilitando pessoas. Tem. Mas você não quer, você não aceita às vezes que você é pobre, que você nasceu numa favela. Às vezes você não aceita. É duro, é duro. Mas Deus não dá o cobertor, é o corpo. Ó. Deus não dá o cobertor menor do que aquilo que a gente tem que, o frio que a gente tem que passar, ele não dá. Então, se a gente tá numa situação difícil, a gente tem condição de superar ela, ele dá essa chance.
Só que a gente se revolta. Eu sei porque, olha, eu não passei por situações tão difíceis, mas as situações que vinham para mim eram muito difíceis, para mim eram dificílimas, e eu tinha tendência a me revoltar. Primeiro eu me fechava. Quando vem aquela baita frustração, eu me fechava. Aí depois eu mesmo, e eu ia me trabalhando, não era o outro, eu ia me trabalhando de acordo com as coisas que eu já tinha lido. Eu tenho que aceitar isso com raiva, mas eu tenho que aceitar isso, eu tenho que agradecer. E aí eu conseguia resolver. Então, quando você tiver uma situação dessa, está pronto para vender seu corpo, peça com fé para Deus e agradeça e sai para procurar emprego, você vai ver se você não acha alguém que vai te ajudar. Se você pedir com fé, você recebe. Então, através dele, e se você também não quiser ficar milionário, fácil, porque isso não existe. Se o cara nasceu lá no palácio, ele tem alguma coisa ali para ele resolver. A primeira delas é ajudar as pessoas que não têm. Se eles não fazem isso, eles vão responder por isso. Eles começam a guardar o dinheiro, eles começam a ficar apavorados, eles começam a ficar pior do que quem mora numa favela e tem liberdade. Então, tudo tem controle de Deus. Tudo. Até essa Covid, até gente que está planejando acabar com o mundo, numa guerra química, todos eles estão sendo monitorados. E todos os que desejam fazer mal, eles são usados por Deus para desenvolver a capacidade de quem é de boa vontade. É assim que é a lei da causa e efeito. Ninguém sai perdendo. O que faz o mal vai pagar, porque ele vai responder por aquilo que destruiu. E o que recebeu o mal vai evoluir, vai ficar mais forte. Nada está sem controle, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Maior do que você acreditar num popstar. A maior ilusão da gente é essa. E se a gente aprender a lutar, quanto maior, mais difícil for a situação, mais forte a gente vai ser. Então, através dele, do corpo de Emmanuel Forças Criativas, as quais devemos na Terra, o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, ou seja, você não vai se elevar de um dia para o outro deixando de ter relação sexual, isso é uma balela. Quem é padre, quem não tem relação sexual, ele faz isso de uma forma natural, ele já nasceu para isso. Então, forçar isso, você vai ficar doente. A pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna. Também não é uma coisa a se fazer. Você vai ali, vai aqui, agora o sexo é livre, é nada. Não é quem liberou. Seu corpo? Não. Não porque você sente os resultados. Você que é adolescente, que já faz, que não deveria, porque não tem, às vezes, nem o corpo para isso. Então, nem você evitar de ter relação sexual e nem ter relação sexual usar como aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Isso é balela. Liberdade é você controlar aquilo que é bom e aquilo que não é para você. Isso é liberdade. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse,
Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias do sexo, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Sexo não se vende, não se compra. Isso eu não estou falando só para quem vai para a rua, não. Eu estou falando para muita gente que casa sem gostar, olhando só a quantidade de dinheiro, se apaixonou, mas não ama. Aí descobre depois que vem o filho, 2, 3. Pelo amor de Deus, hein, gente? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão subordinados igualmente à lei de causa e efeito. Usou errado, você vai responder por isso. E, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, o outro também nos dará. Ele não me ama. Eu dei tudo que eu podia para ele. Verdade? O que tá? Por que você deu tudo que você podia? Que não podia, na verdade. Porque achou que ia prender a pessoa. Aí ela também vai te dar o quê? Por algum motivo, ela aceitou o que você deu porque ela não quer se prender a ninguém. E você quer controlar. E ela não é uma pessoa que quer ser controlada. Então você já recebeu a sua paga. Você fez uma coisa que não era para fazer, que é seu corpo, tentando controlar o outro não foi controlado e você perdeu a sua dignidade. Você perdeu força. Quando tudo que você dá para tentar manipular e controlar o outro, quanto mais profundo for o que você der, mais profundo você vai sentir quando você vê que não adiantou nada. E você se usou de algo que não é vendável. Né? A gente vai, usa um negócio que já não é seu, o corpo é emprestado, certo? O corpo é emprestado. Porque você não leva quando você parte daqui, desse mundo, não leva. Então ele é empréstimo. E aí você vai, pega esse empréstimo e usa ele para manipular outra pessoa. E às vezes usa para ter uma estabilidade, porque você não gosta de trabalhar, porque você não quer lutar, você só vê todo mundo que tá, você ama todo mundo que tem as coisas, muita coisa, rico, conseguiu tudo fácil, caiu do céu, foi Deus que deu, ele nasceu naquela família. Isso não existe, isso é ilusão. Essa pessoa não é tudo fácil, você não sabe como que é a vida dela lá, não é, ainda que ela mostre pra você tudo que ela tem, ela mostra, sabe por quê? Porque no fundo ela tá frustrada, ela não aguenta e ela só tem aquilo, ela já perdeu o senso, perdeu a emotividade, tá vazio, é um vazio que é o inferno que a pessoa carrega dentro dela. Então, da onde que vai vir o prazer? Vou mostrar o que eu tenho, que eu vou ter prazer na inveja dos outros. Isso é vida. Isso é liberdade. Isso é inferno, gente. Pelo amor de Deus, isso é inferno. A paz interior está dentro. Você pode estar numa situação péssima se você aprender a controlar o seu interior. Com as meditações que eu dou aqui, você consegue superar qualquer situação. Ouçam o que eu estou dizendo. Então, era isso que eu tinha para ler para vocês. E tenho certeza que mesmo as pessoas que nem dão as caras aqui, mas assistem, que são muitas mesmo que eu sei, que uma delas entendendo, só o fato de você entender uma coisa, de assimilar aquilo, você já influencia esses 1 milhão que seguem você. Então, 2 mitos.
ninguém está sozinho. Não existe ninguém sozinho. Tem sempre 1 milhão de pessoas seguindo, é que você não vê. Ou mais. Segundo, você pediu para nascer. Pediu desesperadamente para nascer. Certo? Então vamos respeitar o corpo e respeitar a parte sexual do corpo, que é, como ele falou aqui, santo. A parte sexual do corpo é santa. Santa não é uma coisa que não vai ser usada, mas é uma coisa que tem que ser usada de forma digna, de forma elevada, certo? Para equilibrar outra pessoa que a gente ama de verdade. Ele não pode ser vendido. Tem que ser uma coisa natural entre uma pessoa e outra, afinidade entre uma pessoa e outra. Deu mate, né? Que fala. Então, aí sim ele pode ser usado numa relação duradoura. Não para ficar para lá e para cá, ai, não deu certo com esse, vou com aquele. Ai, que é isso? Onde estamos? Acorda, gente. Porque vocês vão colher isso daí. Esse tipo de pensamento aí. Vão colher. Já começa a colher com depressão nessa vida e loucura. E na outra, vai ter que arrumar. Vai ter que, às vezes, ficar num corpo que não é condizente com aquilo que você é. Pense nisso. Até o próximo.